Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com potenciação, não vamos trabalhar assim de uma maneira bem prolixa, mas vai ser bem rapidinho, mas passarmos alguns conceitos básicos aqui de potenciação, potenciação com expoentes negativos. Então nós temos potenciação, nós sabemos que a potenciação ela é definida por um número x, né, um número x qualquer, elevado a n, tá? Então aqui nós temos x elevado a n é igual a potência p. Então aqui nós temos x é a base, n é o expoente, p é a potência, tá? Então quando esse expoente, que é n, é um número negativo, o que é que a gente faz? Ó, então vai ser x elevado a menos n, tá? Então o que é que você vai fazer aqui? Bom, o x é um número inteiro, correto? Então x é um número inteiro. Então como ele não é uma fração, nós consideramos que ele está sobre 1, porque x sobre 1 é igual a x. Então, na hora de nós resolvermos, a gente vai inverter isso aqui. Vai ficar 1 sobre x elevado a n. Então, o que é que nós podemos observar com isso? Que o menos, quando o menos é um expoente, está no expoente, ele serve para quê? O menos serve simplesmente, gente, olha, grava isso, para invertermos o número. Então, qual é o inverso de x? 1 sobre x. Aí você fala assim, professor, e se eu colocar uma fração? Vamos lá. Bota aqui, 3 meios elevado a menos 2. Então perceba que meu x agora já é uma fração. Bom, e o que é inverter? Inverter o número é você botar o que está embaixo em cima e o que está em cima embaixo. E ó, tira apenas o menos. Então onde era menos, quando eu inverti, o menos desapareceu. Por quê? Porque eu já fiz a inversão. E aqui, daqui para frente, nós fazemos conta normal. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Está resolvido. Tá certo? Então, qual é a função do expoente? Qual é a função do menos, do número negativo no expoente? É nós invertermos a base. Tá certo? Não esquece disso. Bom, dá um exemplo aqui do 2, por exemplo. 2 a menos 4. Então, lembra? Quando o número ele está... que ele não está em forma de fração, lembra disso. Ele está sobre 1. Ah, beleza. Então se eu vou inverter, tá? Esse cara que está aqui embaixo, ele vai subir, tá? E como 1 elevado a quarta é o mesmo, a gente já faz isso aqui. 2 elevado a quarta é igual a 16. Tá certo? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16. Tá bom? Então está aqui a parte de explicação de números negativos na base. Agora a pergunta, e quando nós temos agora aqui, quando a potência com base negativa? Vamos dar dois exemplos aqui, 2 elevado à sexta e menos 2 elevado ao cubo. Pronto, número diferente. Bom, percebam que quando eu tenho um número par, esse menos, ele vai ser contado o número de par, o número par vezes, ou seja, menos com menos é mais. Olha só que legal. Cada vez que eu junto menos duas vezes, dá mais. Ó, menos com menos é mais. Aí eu junto novamente, menos com menos é mais. Novamente, menos com menos é mais. Então vocês percebam que cada vez que eu tenho um número par, esse menos vai ficar mais. E cada vez que eu tenho um número ímpar, que 3 é ímpar, esse menos permanece menos. É só isso, é só isso. A explicação é simplesmente essa. Número par no expoente, professor, o resultado é mais. Número ímpar, professor, no expoente, se a base é negativa, a potência vai ser negativa. Então, 2 elevado à sexta vai dar 64. Menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Então tá aí, tá? A explicação quando a potência tem uma base negativa. Então, se a base, que é o menos 2 aqui, ó, é negativa, quem vai dizer para nós se a potência é positiva ou negativa é a paridade do expoente. Se o expoente for par, positivo. Se o expoente for ímpar, negativo. Tudo bem, gente?
Vamos lá. Não esquece de, se gostar do vídeo, deixa lá o seu joinha e compartilha. Vamos para o próximo tópico aqui é radiciação. Bom, gente, eu tenho um caso bem particular, né? Um caso assim, geral, na verdade. Eu tenho aqui uma área, é 64 metros quadrados. E eu quero saber quanto é que vale esse lado aqui, ó. Tá? É um exemplo claro que nós estamos trabalhando. Então, quando eu aplico raiz, na verdade aqui é radiciação, mas raiz quadrada dentro de radiciação, eu vou dar esse exemplo apenas, tá? Então, eu tenho aqui um quadrado, esse quadrado, eu estou dizendo para vocês que tem área de 64. Então, e eu quero saber qual é o lado desse quadrado. Então, eu vou submeter isso aqui à raiz quadrada, tá certo? A raiz quadrada, eu posso até acrescentar aqui o m, porque m ao quadrado, a raiz quadrada de m ao quadrado é m. E a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê, professor? Porque quando você multiplica 8 vezes 8 é 64. Por isso a raiz quadrada de 64 metros quadrados é igual a 8 metros. Então esse lado aqui, ó, vai medir 8 metros. Tá? Eu estou passando pela raiz porque, na verdade, nós vamos chegar aqui. Tá? Como é que a gente trabalha quando nós temos potência com expoentes fracionários? Olha que legal, gente. Tem uma potência e aqui eu tenho um expoente fracionário. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Então, vamos lá. Essa minha base, ela se transforma no radicando. Olha que legal. E aqui, nós vamos fazer inversão também. Esse cara aqui não está na sombra, ele vai para o sol. Esse cara não está no sol, vai para a sombra. Acabou. É só isso, professor. É só isso. Dá outro exemplo. Vamos lá. Vamos colocar aqui 8 elevado a 5 sexto. Bom, como é que eu resolvo isso aqui, professor? 8 elevado a 5 sexto. Vamos lá? Põe lá o radical. A base vira o radicando. E aqui quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. É só isso? É só isso. E aí a gente procede daqui para frente, tá? A gente procede agora usando as propriedades de radicais, que é um outro vídeo que nós temos também no canal. Muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Tá? Se gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal para dar uma força, uma moral no nosso canal. Muito obrigado e até mais.